pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à histologia. Se você quiser receber mais informações de qualidade, de conteúdos de estudo, se inscreve no canal e deixe esse joinha pra gente para dar essa força. Então vamos ao que interessa. Hoje vamos falar da histologia referente ao tecido nervoso. O que a gente pode falar do tecido nervoso, a forma microscópica que a gente vê dos tecidos? Nós sabemos que o sistema nervoso ele é muito importante porque ele que comanda as ações do nosso corpo. O sistema nervoso central manda essas informações. Mas lembrando que todas essas informações elas iniciam de uma forma microscópica. E essa forma microscópica, a unidade funcional do sistema nervoso, seria o que a gente conhece como neurônio. O neurônio que seria aquela célula responsável por propagar as informações desde o sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico. A gente fala isso lá na playlist do sistema nervoso. Mas aqui, o que a gente pode ressaltar do tecido? Primeiro, o neurônio. A gente vai falar mais à frente as partes do neurônio. Porém, esse neurônio não está ali sozinho. Ele apresenta células que vão dar suporte a ele, para que ele possa exercer sua função. E essas células de suporte seriam as células da glia, que são várias células. Entre elas, os oligodendrócitos, as células ependimárias, também podemos citar os astrócitos e a microglia. Nós vamos falar de cada um deles. Mas, de início, vamos falar um pouquinho sobre o neurônio, que seria a célula principal, seria o mestre, se assim a gente pode dizer, do tecido nervoso. Esse neurônio, que ele vai ser o responsável por receber um impulso, uma informação, ele vai processar essa informação e depois ele vai o quê? Enviar ou propagar essa informação. Então ele recebe, processa e envia. Recebe, processa e envia. Mas o que seria basicamente um neurônio? Olha a imagem. Aí nós vemos um neurônio. O neurônio que é composto por 3 partes, nós vamos falar daqui a pouquinho de cada uma delas. Mas seria os dendritos, que seria onde recebe a informação de outro neurônio. Ele recebe a informação ou o impulso por dendritos. Daí vem o soma ou o corpo, que vai ser onde vai ser processada essa informação. E posteriormente, ao final, nós temos o axônio. O axônio que é onde vai propagar para o próximo neurônio através de uma sinapse. É muito simples. Porém, existem classificações desses neurônios conforme a sua função. Por exemplo, os neurônios motores. Os neurônios motores eles vão ter certa atuação sobre órgãos eferentes, glândulas, mas principalmente sobre as fibras musculares. Não é à toa que o nome é neurônio motor. Então, ele exerce certa função sobre as fibras musculares, transformando todo esse estímulo em movimento. Então, falamos de um tipo de neurônio, o neurônio motor, pela sua função. Existe ainda o neurônio sensorial ou sensitivo. Ele que basicamente vai receber ou captar informações que um ser humano percebe no meio. Basicamente seria o quê? Os 5 sentidos, aquilo que a gente percebe no ambiente, através das sensações, os sentidos, ou também por meio do que o próprio organismo está sentindo ali. Então, esse seria mais um tipo de neurônio, o neurônio sensitivo. E o último ainda seria os interneurônios, que estabelece uma conexão entre os diferentes neurônios. É muito simples. Então, essa seria a classificação conforme a função dos neurônios. Existe ainda uma classificação conforme o tipo de corpo desse neurônio. A classificação conforme o tipo de corpo é mais simples ainda. O primeiro tipo que a gente pode ressaltar seria a forma estrelada, que realmente tem um formato de estrela, por isso recebe esse nome.
e ele vai estar presente, em maior parte, na substância cinzenta presente ali na medula espinal. Existe ainda, esse é o primeiro tipo, o tipo estrelado, a gente vai ver a imagem daqui a pouco. Existe ainda a forma piriforme. Piriforme que tem um formato de gota ou de pera, assemelha muito a essa forma. Ele vai estar principalmente na substância cinzenta lá do cerebelo, principalmente ali as células de Purkinje, seria representantes desse tipo. E por último ainda, seria a forma de pirâmide, que o próprio nome é sugestivo. Esse tipo de neurônio vai ter uma forma piramidal, que vai estar presente principalmente na substância cinzenta ali do nosso cérebro. Então, com essa imagem a gente consegue entender bem que seria aí a forma estrelada, a forma piriforme e a forma piramidal, que seria esses três tipos de classificação conforme a forma do corpo. E existe ainda uma forma de classificação que vai estar determinando a quantidade de prolongações desse tipo de neurônio, que seria a forma bipolar, multipolar e unipolar, ou pseudo-unipolar. Qual seria a diferença? A forma bipolar, a gente vê claramente que esse neurônio ele apresenta apenas um dendrito e um axônio. Fica bem evidente isso. Já a forma pseudo-unipolar, ele apresenta apenas uma prolongação fora a fora, próximo ao corpo, onde vai estar dividindo exatamente esse neurônio. E existe ainda, por último, a forma multipolar, que o próprio nome também é sugestivo, multipolar. Ele apresenta várias prolongações, um trava-língua aí, várias prolongações, e ele vai ser o tipo mais presente em nosso sistema nervoso. E aí a gente consegue, na imagem, diferenciar um do outro, onde a forma multipolar, a gente viu que existe várias prolongações. A forma pseudo-unipolar, ela vai estar tendo uma prolongação fora ali, que vai estar próximo ao corpo, que vai estar dividindo ele. E existe ainda a forma que a gente falou, multipolar e pseudo-unipolar. E a forma ainda bipolar, que seria apenas um dendrito e um axônio, uma forma bem simples. Então nós falamos de algumas classificações de forma bem simplória que se dá aos tipos de neurônios. Porém, vamos ver agora a estrutura realmente desse neurônio. Nós falamos que a informação que chega ao neurônio, ele chega por meio dos dendritos. Esses dendritos que são prolongações exatamente, que vão estar captando as informações para esse neurônio. Isso é importante porque ele recebe a informação e passa diretamente ao soma, ou também pericárdio chamado, ou corpo do neurônio. Então, temos os dendritos, recebe a informação. Esse dendrito passa a informação para o soma. Esse soma ele vai processar a informação recebida pelo dendrito. Porque nesse soma nós temos núcleo, um núcleo bem desenvolvido. Temos também ali o complexo de Golgi, nucléolos bem desenvolvidos também. E também ali vamos ter algumas organelas como os polirribossomos, que também em conglomerados são chamados de corpúsculos de Nis, que tem esse nome especial aí. E, por fim, ainda podemos citar o cone de implantação. Esse cone de implantação ele é importante, tem um formato piramidal. Ele é importante porque é ali que termina o soma, ou o corpo desse neurônio, e começa o axônio. É ali que gera o impulso que foi processado no corpo desse neurônio para o axônio. E esse axônio ele começa exatamente nesse cone de implantação e vai até ao fim desse neurônio, onde vai realizar uma sinapse com outro neurônio, ou já com a sua forma final para excitar um tecido ou exercer uma função. Então, nós temos dendrito, que é onde recebe a informação, nós temos o soma, que processa a informação, e ao final temos o nosso axônio. O axônio, lembrando,
começa no cone de implantação, que tem um formato piramidal, e vai terminar ao fim do neurônio, onde vai existir ali uma sinapse. Lembrando que existem também neurônios que secretam neurotransmissores, neurotransmissores que são substâncias químicas que vão atuar sobre alguns canais, pode ser canais iônicos, canais de proteína G, isso seria outro tipo de assunto. Mas o importante é que você saiba que existem neurônios que liberam substâncias químicas que atuam sobre outras células. E como eu falei para você, o neurônio ele não está ali sozinho. Ele apresenta células que vão auxiliar o processo desse neurônio. Toda essa atuação do neurônio depende também das células da glia, que estarão dando suporte ao neurônio. Entre as células da glia, podemos começar falando do oligodendrócito. O oligodendrócito ele é muito importante porque ele faz uma coisa primordial e guarda isso. Ele vai formar a bainha de mielina. E como falamos, os neurônios eles não atuam sozinhos. Eles dependem das células da glia, que estarão dando suporte a esses neurônios para que eles exerçam corretamente ali suas funções. E quem seriam as células da glia? Podemos começar com as células oligodendrócitos. Quem seriam esses oligodendrócitos? Eles vão estar presentes no sistema nervoso central e eles vão causar a bainha de mielina ou mielinização desses neurônios. O que é isso? Seria basicamente como um isolante elétrico nesse neurônio que vai possibilitar com que esse impulso elétrico passe mais rapidamente por esse neurônio. Porém, existe uma observação. Os oligodendrócitos eles vão estar presentes ali no sistema nervoso central. Por quê? Porque no sistema nervoso periférico existe outra célula que faz mielinização, que vai ser as células de Schwann. Elas que causam também essa mielinização, que vai possibilitar um isolante elétrico nesse neurônio e claramente vai estar no sistema nervoso periférico. Então, ressaltando, células oligodendrócitas vão estar fazendo mielinização nos neurônios no sistema nervoso central. Já as células de Schwann vão estar presentes no sistema nervoso periférico, beleza? Outra célula da glia são os astrócitos. Ela que tem um formato de estrela, vão apresentar núcleo ovalado. São células ali relativamente importantes porque vão estar dando suporte direto a esse neurônio. Suporte em que sentido? Ele vai causar uma ligação desse neurônio aos capilares. Então ele faz um suporte de nutrição, um suporte nutritivo a esse neurônio. Além de estar regulando ou levando a homeostase de íons no meio no sistema nervoso central. Então ele tem essa função de suporte direto a esse neurônio. Outra célula importante também são as células ependimárias. Elas que são células epiteliais cuboides que vão estar revestindo principalmente a região dos ventrículos cerebrais e também a parte central da medula espinal. E qual a função dela? É proteger o líquor presente nessa região. Basicamente seria essa a função das células ependimárias. E também podemos citar ainda as micoglias, elas que são como macrófagos do sistema nervoso central. Eles vão estar modelando e protegendo o sistema nervoso central frente a qualquer parasita, qualquer tipo de invasor que ali esteja presente. Então ele pode até realmente realizar a fagocitose para proteger, seria realmente realizar a proteção, a forma imune nesse sistema nervoso central. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho de histologia. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?